Olá, bom dia a todos e a todas. Inaugurando aqui essa coisa de live que eu quis fazer no meu outro perfil, mas acabou não dando certo porque eu descobri que o Instagram está limitando. Isso é boicote. Isso é censura, tentativa de censura. Quer dizer, no meu outro perfil, que eu tenho tratado mais de temas a respeito de interculturalidade, como funciona um casamento intercultural e blá blá blá. Eu tenho apenas 100 seguidores e isso não me qualifica para fazer uma live, para abrir uma live, que é uma pena, mas é assim, né? Tem que lidar com isso. Mas o que eu queria compartilhar hoje é a leitura desse livro, Amores Internacionais. E é uma leitura desse livro que me deixou realmente muito emocionada. Uma história que me tocou muito, porque ela foge um pouco dos padrões que a gente conhece sobre relacionamento intercultural, né? Então fala sobre um casal, um Márcio, né? Ela coloca nome fictícios, né? O carioca Márcio, que conheceu a Suíça, que vamos chamar de Ingrid, lá em 2006. Ele trabalhava em um albergue da juventude durante o dia para pagar a faculdade de jornalismo, que cursava à noite. E ela fazia período sabático no Brasil e se hospedara justamente na estalagem onde o rapaz dava expediente. Namoraram por quase 4 anos. Ela ficou no Brasil até 2010, quando precisou retornar ao seu país para finalizar seu curso de parteira. Pouco tempo depois, ela voltou ao Rio para ficar com Márcio. Apostava no relacionamento. 6 meses mais tarde, engravidou. O casal decidiu que era o momento de retornar à Suíça por uma questão prática. O país se apresentava como a melhor opção para criar uma criança em comparação com o Brasil. Ele pensou, vou tentar. Ela morou comigo no Rio, agora é minha vez. Grávida, sente falta da família. E ela achava que teríamos mais chance na Suíça. Em 12 dias largou tudo. O estágio em jornalismo, o apartamento, os amigos e a família. Já em Berna, capital do país e cidade onde vive até hoje, conseguiu relativamente rápido o emprego de garçom. A esposa disse que ele não precisava trabalhar, mas Márcio disse ser inaceitável não contribuir com as despesas do bebê que estava para vir ao mundo. O menino nasceu em fevereiro de 2011 e tudo corria bem até que as diferenças culturais antes apreciadas começaram a incomodar. Os sogros não gostavam de que ele convidasse amigos para visitarem seu apartamento. A estranheza com os hábitos do brasileiro não fazia sentido, já que Márcio morava com a esposa. Eles me criticavam porque eu dirigia com uma das mãos, dizia que eu falava muito alto, que eu comia feijoada, uma coisa nojenta. Reclamavam até da minha felicidade quando eu assoviava. Eu me sentia muito sozinho, apartado da sociedade e da família que eu achei que fosse me ajudar. Márcio conta que ficou muito chateado com as críticas. Tinha a sensação de uma solidão sem tamanho. Quando a gente abandona a vida para seguir um amor, espera que pelo menos a família da parceira valorize esse ato, mas eles nunca pararam para pensar na minha abnegação. A situação ficou insustentável e ele sugeriu que voltassem ao Brasil na tentativa de salvar o casamento. Ficaram lá por um bom tempo, mas a esposa mudou de opinião repentinamente. Um belo dia, Márcio acorda e percebe que ela havia ido embora para a Suíça, levando o filho de 1 ano. Meu mundo caiu. Me senti largado, abandonado, traído, desabafa. Pouco tempo depois, a esposa se arrepende e pede que Márcio retorne. Pouco tempo depois, a esposa se arrepende e pede que Márcio retorne. Ela estava grávida do segundo filho deles. E 2 semanas mais tarde, o brasileiro embarca. Só que o relacionamento tinha uma mancha. Ele procurou ajuda no serviço de terapia de casais binacionais. Explicou aos sogros que se sentia infeliz com a situação e só estava tentando para não tornar a filha deles mãe solteira de 2. O relacionamento com os sogros melhorou, mas o casamento não se sustentou. E o brasileiro saiu de casa em 2013. 3 meses após a separação, ela conheceu um alemão em uma plataforma de namoro e logo engravidou. Para não separar os 2 filhos do irmão mais novo, Márcio pega os 3 no fim de semana reservados a ele. Já levou os meninos ao Brasil, incluindo o que não é seu filho. Se ele compra um presente, faz para todos os 3. O brasileiro trabalha como cuidador de idosos em Berna e segue tomando conta dos 2 filhos e do irmãozinho dos meninos nos dias do pai.
Ele se diverte ouvindo as histórias dos idosos e aprendeu a se fortalecer com as críticas sobre o seu jeito brasileiro. Hoje, com um bom relacionamento com os sogros e a ex-mulher, ele sabe que seu coração grande inclui muitos, os diferentes e os intolerantes. Quanto à vida aqui na Suíça, essa ele leva no assovio e nas feijoadas que aprecia com os amigos. Nossa, essa história que eu li hoje no livro Amores Internacionais, Casei com um Estrangeiro e Agora, da Liliana Tinoco, foi uma história realmente que me emocionou muito, a história do Márcio com a Ingrid, que o Márcio, ele usa muito aqui do que a gente pode dizer que é o jeitinho brasileiro, né? Se ele não tivesse essa flexibilidade de conduzir a vida dele da forma como ele achava que ele deveria conduzir, né? Aprendendo com os erros, com toda a nossa plasticidade, vamos dizer assim, que o brasileiro carrega entre si, ele não poderia ter superado isso. Diferente de outros casais interculturais que, em sua grande maioria, apresenta a mulher deixando o seu núcleo, né? Vamos dizer, a brasileira. Aqui é o oposto, é um homem, né? Que deixa o seu ciclo. Isso é menos comum. A gente observa que é uma tendência muito maior de mulheres brasileiras do que homens brasileiros. E ele apresenta também como foi para ele chegar em outro país, né? Passar por todas essas mesmas dificuldades, né? Choque cultural, questão da identidade, de como ele é visto, do posicionamento dele, que tudo no outro irrita, tudo no outro incomoda. E o diferencial que ele usou aqui, além da sua brasilidade, que ele carrega por si só e que ele utilizou isso como uma ferramenta, ele buscou também a conversa. E a conversa que ele colocou aqui de forma assertiva, com a interculturalidade como ferramenta, fez ele ser compreendido pelos sogros. E mais tarde, ainda que o casamento não tenha tido dado certo, ele fez a história dele dar certo, tanto que ele continua na Suíça, acredito também porque ele tem a família, os filhos, para ver os filhos. Ele continua morando na Suíça, né? Ele passou por esse momentos de adaptação, de crítica e tudo isso. Ele fez o esforço pela família. Essa é uma história realmente que me tocou muito, uma história muito bonita. E acho que os brasileiros e qualquer pessoa que enfrenta a saída do seu país e está em uma situação de imigrante pode aprender muito com o Márcio e também com esse livro que eu tenho lido. Então, essa foi a live de hoje, uma coisa bem curtinha mesmo, que é essa leitura do livro Amores Internacionais, que eu tenho me colocado todos os dias ler 1, 2, 3 páginas e fazer uma leitura compartilhada e com os comentários. Muito obrigada e até a próxima. Ah?